Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui eu te ajudo você a se livrar das suas dores de coluna com alongamentos terapêuticos e em casa. Eu sou a Keita Machado, educadora física especialista em Pilates. E o tema de hoje é: vou te explicar como a sua hérnia de disco pode desaparecer. Bom tema de hoje, né? Bom, a reabsorção da hérnia de disco não só é possível, como também é bem provável. Tem duas formas de você conseguir eliminar a sua hérnia de disco. E nesse vídeo eu vou te explicar como você vai conseguir, como você pode conseguir isso. Bom, a hérnia de disco é uma doença que causa cinesiofobia. O que é cinesiofobia? Medo de se movimentar. As pessoas ficam com medo de se movimentar. É o que eu mais ouço dos meus alunos e das pessoas que me acompanham por aqui. Kate, eu tenho medo de fazer esse alongamento que você passa. Eu tenho medo de fazer e que minha dor piore, ou que eu volte a sentir aquela dor novamente que eu sentia. Para eu não correr esse risco, aí a pessoa fala, para não correr esse risco, ela prefere ficar quieta, no canto e controlando a dor com descanso e medicamento. E o que é que eu respondo? É que o movimento sempre será o seu melhor remédio. É o movimento que vai fazer você se livrar das suas dores de coluna. Várias outras coisas também contribuem, mas não solucionam a causa do seu problema. Por exemplo, o remédio, ele é um bom aliado, ele é um ótimo aliado em determinados períodos do seu tratamento. Só que somente ele, se você tomar somente o medicamento, ele não trata a cura real do seu problema. Seu problema continua ali. O remédio, ele vai aliviar a sua dor, alivia o seu processo inflamatório, te dá um pouco de paz, um pouco de sossego. Mas a sua hérnia de disco continuará lá. A sua hérniazinha aqui de disco, ó, ela continuará lá. A sua proeminência discal continuará lá. A sua desidratação discal também continuará lá. O atrito que você tem entre as estruturas que permeiam a sua coluna continuará lá, mesmo você tomando medicamento. Ele não vai resolver o seu problema. O problema só será solucionado de verdade com a prática de movimento, de exercício de forma correta. E é por isso que eu criei o meu método DC0, onde nele eu dou passo a passo de como evoluir nos exercícios e conseguir que você se livre de verdade das suas dores de coluna. Agora que você já sabe que a sua única saída é se movimentar, é se exercitar e que você precisa gerar microfortalecimentos todos os dias um pouquinho. Então, faça, se movimente e não tenha medo do movimento. Pode ter certeza que ficar parado sem se exercitar é muito pior para a sua hérnia de disco, certo? E todos esses remédios que você toma não resolvem o seu problema. Como também acaba o quê? Surgindo outros problemas por conta desses medicamentos. Você já parou para pegar a bula de um remédio e ler? Você já leu aquela bula do remédio? Você já viu quantas contraindicações tem um simples inflamatório, que às vezes a pessoa tá com uma dorzinha, qualquer dorzinha já vai lá, tudo é um anti-inflamatório. Tem pessoas que procuram até motivos para tomar um remédio. Tem lá na bula que o uso indiscriminado de tal medicamento, tem lá, pode causar uma gastrite, pode causar uma úlcera, uma esofagite, uma insuficiência renal, um aumento da pressão arterial. Tem lá várias contraindicações. Todo remédio tem lá isso na bula. Aí você vem me dizer que tem medo de se movimentar, mas ingere todas essas drogas que não resolvem o seu problema. Percebeu que não tem lógica você viver refém do remédio. O remédio é o caminho mais fácil, mas faz mal pro seu organismo. Depois você não entende. Porque seu estômago dói, já que você se alimenta tão bem, ou não entende porque a sua pressão está alta. Mas eu me cuido e minha pressão está alta, eu me cuido e tenho gastrite, me alimento super bem. Às vezes é o medicamento que pode estar te causando isso. Eu não sou contra o uso de medicamentos, sempre falo aqui. Mas você tem que usar realmente nas horas necessárias, para ele te ajudar naquele momento do processo inflamatório da sua coluna. Mas o seu tratamento deve ser a base de exercícios, de movimento. O exercício é que vai fazer você se livrar das suas dores de coluna.
Mas, Kate, e se eu fizer errado os exercícios que você passa aqui? Bom, é como eu sempre falo para os meus alunos. Eu passo exercícios e alongamentos simples, sem impacto, sem equipamento, sem carga. Não existe a possibilidade desses alongamentos que eu passo aqui no meu canal piore o seu diagnóstico. E nem a possibilidade de você não conseguir executar, porque eu explico no detalhe. No detalhezinho eu explico sem pressa, com a linguagem super simples, nada técnico. Então não tem motivo. Então pare de arranjar desculpas para não se exercitar. Tenha certeza que você conseguirá fazer os exercícios que eu passo aqui. Não arranje desculpas, certo? Eu estou falando todos os exercícios que eu passo aqui são seguros para você que tem o diagnóstico de dor de coluna. É isso que eu abordo aqui. E todos os exercícios são pensando nisso. Mesmo você que tem dor crônica, mesmo que suas crises de dores sejam fortes. O que vai diferenciar de uma pessoa para outra é o nível de dor que a pessoa se encontra. E nos meus vídeos eu também te ensino a você conhecer o seu nível de dor, a você aprender a ter a percepção de como esse exercício irá refletir no seu corpo amanhã. O mais importante para uma evolução no seu tratamento é você saber qual o vai ideal para você. Vai, eu que denominei, a sigla que eu denominei porque significa volume, amplitude, intensidade. O vai determina se você amanhã irá acordar bem após fazer seus alongamentos aqui. Se você respeitou o seu volume, a sua amplitude, a sua intensidade, você não sentirá mais dor no dia seguinte. E se você sentir dor, Kate, eu fiz, mas acabei que no outro dia eu acabei sentindo um pouquinho de dor. É porque o volume do exercício, ao invés de você... Os 3 alongamentos que você fez foi muito. Ou a amplitude, você abriu demais, forçou demais, com intensidade, você ficou ali forçando o alongamento. Foi muito para você. Agora você tem que repousar, se recuperar da dor e voltar fazendo um pouco menos. Ao invés de fazer 3 exercícios, 3 alongamentos que você fez, que eu passo aqui, faça só um. Vá testando o seu corpo. Não é para você se exercitar e sentir mais dor. Ao invés de você forçar bem o alongamento, gerando bastante intensidade, pegue mais leve. Entenda seu corpo. Ele te dá sinais o tempo inteiro. Tenha paciência e vá aos pouquinhos. Então, seu corpo vai te dizendo se você pode mais, se você pode menos, se você exagerou. Você que tem dor, você precisa de um pouquinho de fortalecimento todos os dias. E esse pouquinho que vai fortalecer de verdade a sua coluna. E esse pouquinho que está tratando real da sua dor. Não é como o medicamento lá que só alivia a sua dor. O exercício, ele está tratando real, a causa real da sua dor. Fui clara? Se você não encarar em movimento como seu remédio, você vai piorar. Você vai piorar o quadro da sua dor. Cada dia que você decide não se cuidar, porque você coloca na sua cabeça que seu caso não tem jeito, ou que você não tem tempo. Não tem tempo é o campeão. Não tem tempo para isso. Ou que você não tem dinheiro para se cuidar. É mais um dia que toda a sua musculatura que sustenta sua coluna fica fraca. E cada dia um pouquinho mais fraca, cada dia um pouquinho mais fraca, cada dia um pouquinho mais fraca. E aí vai piorando. Agora vamos voltar para a hérnia de disco. Como surge uma hérnia de disco? Aqui no meio das vértebras, tem os discos. A função desses discos é amortecer o impacto. Ele foi feito para absorver cargas, no sentido de cabeça para o pé. Tipo assim, quando você pula, essa carga da cabeça para os pés, ela é amortecida pelos discos. O próprio corpo das vértebras, que é essa parte aqui, ele é formado por osso esponjoso, ele também tem a função de absorver esse impacto. Outra função do disco é que ele mantém a estabilidade entre as vértebras. Estabilidade entre uma vértebra e outra, ela fica uma em cima da outra e esses discos ajudam a dar essa estabilidade. Esses discos foram feitos para absorver cargas que chamamos de axial, que mais fácil para você entender, eu acabei falando que é aquela que vai, né, da cabeça para o pé. E não absorve torções, ela não foi feita para absorver
torções. Essas cargas de torções são elas que rompem os discos. A pessoa foi pegar algo muito pesado e fez aquele movimento assim, ó, de forma lateral, com muita carga. Quando você for pegar algo muito pesado, evite fazer a torção da sua coluna. Essa torção feita com muita sobrecarga que realmente destrói o seu disco. Tipo, você vai pegar algo muito pesado e você faz a torção. Por quê? Porque o nosso disco, ele não suporta essa torção. Ele suporta o impacto axial, né, da cabeça para os pés. Então, nada de girar. Foi clara? Nada de você, Kate, mas eu não posso pegar peso. Não é isso que eu tô falando, gente, certo? Não é isso. Você não pode, você tem que evitar sobrecarregar. Mas é você pegar algo muito pesado, uma sobrecarga muito elevada para você e você fazer esse processo de torção. Uma coisa é você tá aqui, você quer pegar um peso, aí você se agacha, flexiona o joelho, vai lá, pega o peso, sua coluna suporta aquilo ali. Outra coisa é você querer pegar, sei lá, um negócio quase o peso do seu corpo e aí você vai lá, faz muita força de forma que você gere essa torção na sua coluna, né? E ainda vai ser rápido. Você vai pegar rápido, por quê? Porque tá muito pesado. E aí você pega aquele impactozinho, pega um tranco, né? Vai lá pegar um negócio, aí dá aquela giradinha assim, aquela torção. Tipo assim, olha. Você vai pegar algo aqui assim e vai fazer essa torção aqui na sua coluna. Quer dizer, é esse tipo de impacto que os seus discos não suportam. Esse tipo de impacto os seus discos não suportam. Então, se você tem uma hérnia de disco, se você sente dor de coluna, ou se você quer propriamente só prevenir, evite pegar essas sobrecargas fazendo essas torções, certo? Porque seu disco não suporta essas torções, tá? Você pode pular com aquele peso que seu disco consegue absorver, né? O impacto do pulo, o discozinho aqui, mas ele não consegue absorver o de torção, certo? Vou falar mais uma vez, presta atenção. Não estou falando que você não pode fazer torção na sua coluna, tipo, pegar aqui, virar aqui. Não é isso. É uma sobrecarga exagerada dessas torções. Pode ocasionar uma hérnia de disco, já que o seu disco não amortece essas torções, ok? Foi clara? As hérnias de disco podem ocorrer em qualquer idade, sendo mais frequente em adultos jovens entre 20 e 40 anos. Isso mesmo, é a galera jovem mesmo. A partir dos 25, 30 anos, a gente já começa a ter perda de líquido nos discos. Perda de líquido aqui, ó, nos discos. Isso faz com que eles diminuam o volume. Eles começam a ficar desidratados conforme a idade vai chegando. Aí ele perde o quê? Perde a resistência. Por isso que é muito comum ter a hérnia de disco quando você vai envelhecendo, porque ele vai perdendo ali a resistência, vai se desidratando e a possibilidade de ocorrer uma hérnia de disco é maior. Porque também começa a ter degeneração do disco e vai ficando cada vez mais fraco, começa a ter rupturas com mais facilidade. Então, para formar uma hérnia de disco, né? Aqui, ó, isso aqui é uma hérnia de disco. Para formar aqui uma hérnia de disco, tem que ter primeiro uma desidratação do disco, seguida de uma degeneração do disco, tá? Ela surge quando parte do disco intervertebral, o núcleo pulposo, que é a parte do meio do disco, a partezinha lá de dentro do disco, se projeta para além dos seus limites normais, que é quando ocorre um abaulamento do disco. Essa partezinha é o núcleo pulposo, a parte do meio do disco, que ele se projeta lá para trás. Ele fica no centro e é exatamente isso que absorve o impacto. Quando você pula aqui, ó, é justamente esse núcleo que absorve o impacto. Ele é responsável por absorver lá o impacto e por dar estabilidade na sua coluna. Se a hérnia de disco, ela for posterolateral, como essa aqui, ó, você vai identificar lá no laudo do seu médico. Ela comprime a raiz nervosa que passa por ali, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o nervo, ó. E aí, o que que acontece? Vamos supor que essa hernia de disco seja na região cervical. Aqui, ó, nessa região do pescoço, tá? Ela vai te dar sinais de dormência ou até perda de força muscular nos braços, nos membros superiores, se a hernia de disco for aqui na cervical. Se a hernia de disco for posterior, tipo essa, você vê que é mais para lateral.
A posterior seria mais aqui pro meio, aí. E se ela for pro lado, o que acontece? Se ela for aqui, ó, você vai ver, vamos supor que tá aqui a coluna, né? Essa hérnia de disco, ela é posterior, né? Aqui, ó, pro lado direito, tá? Sua coluna tá aqui, essa partezinha vai lá pra trás, pro lado direito. Então, a sua dormência será nesse lado direito. Se a sua hérnia de disco for projetada posterolateral do lado esquerdo, você vai sentir no braço esquerdo. E tem também a hérnia de disco, essa sai para lateral, que ela sai para trás. E ela vai comprimir a medula espinhal. Pode acontecer da pessoa sentir dormência ou até perder as forças nos dois braços, entendeu? No caso do disco, se for na região da cervical. Quando é mais pro lado, compromete um dos lados. Agora, se for pro meio, você vai sentir dos dois lados. Resumindo, se ela for posterior mais centralizada, a sua dor vai ser irradiada para os dois braços. Se ela for na lateral direita, a dor será irradiada para o braço direito, certo? Segura aí que já vou te contar como você pode eliminar a sua hérnia de disco. Não saia do vídeo. Quando a hérnia de disco é na cervical, a pessoa vai sentir nos braços. Mas, Kate, quando for na lombar, os sintomas vão para as pernas, para os membros inferiores. Você deve conhecer a dor ciática, né? A pessoa só tem dor ciática se a hérnia de disco for na lombar, na região aqui da lombar. A hérnia de disco causa compressão nas raízes nervosas. Ó, aqui as raízes nervosas. E a pessoa acaba perdendo a sensibilidade em toda a região. Também acontece a perda total ou parcial da força muscular por toda essa região que tem essa herniação. A hérnia de disco não dói. O que ela pode causar dor é nesses nervos, nessas terminações nervosas. Mas, Kate, como é que ela não dói? Eu sinto muita dor. A dor que você sente não é da hérnia de disco, propriamente dita. É quando ela pinçam essas terminações nervosas, amor. Esses nervos ou a própria medula. O que causa dor é o pinçamento nas estruturas nervosas que ficam em volta do disco. É essa dor que vai irradiando por onde esse nervo vai passando. Ó, por onde esse nervo vai passando. Vai até lá o seu pé, se for na região lombar. A hérnia, ela vai cutucando esse nervo e por onde esse nervo for passando, ele vai lhe ocasionando dor. A sua hérnia continua ali, mas ela não lhe causará dor. O que causa dor é exatamente isso que eu falei. Por isso que muitas pessoas têm hérnia de disco e nem sentem dores. A maioria, a hérnia já tá ali, mas como ela não cutuca essas terminações nervosas, que é isso aqui amarelo, a pessoa não sente dor nenhuma. Mas o que eu quero te falar é que existem duas maneiras de você eliminar, de você conseguir eliminar a possibilidade de você eliminar a sua hérnia de disco. A primeira é com a cirurgia, né? Que nela ele remove a parte do disco intervertebral que está sendo pressionada. Aquela partezinha ali que está sendo pressionada, ele vai e remove. Quando é que é recomendada a cirurgia? A cirurgia para tratar a hérnia de disco normalmente só é indicada para casos muito graves, em que o comprometimento do disco intervertebral é muito grande, a ponto de o tratamento tradicional, com uso de medicamentos, fisioterapias, exercícios e tal, não são suficientes para aliviar os sintomas. A pessoa tenta ali, realmente ela não consegue, já está num grau muito mais avançado. Mas preste atenção, você só pode pensar em se submeter a uma cirurgia se você já tentou diversas terapias para contornar a sua dor e você não conseguiu ter resultado. Mas não é tentar assim, aqui, eu já tentei por um mês e já correu para fazer a cirurgia. Eu já tentei por 2 meses. Tente por 1 ano, 2 anos, se dedique a melhorar. Porque a grande maioria das pessoas conseguem melhorar com os tratamentos convencionais, com exercício, fazendo certinho. Agora você precisa se dedicar. A cirurgia tem que ser a sua última opção. Até porque você não pode se submeter a uma cirurgia, retirar, você vai lá, retira aquela hérnia de disco que tá ali te causando a dor. Aí você continua sendo sedentário, continua não cuidando da sua coluna. E o que é que pode acontecer? Surgir outra hérnia de disco. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você não quer estar toda hora aparecendo uma hérnia de disco e você indo fazer uma cirurgia.
No entanto, na maior parte dos casos do tratamento da hérnia de disco, não chega a incluir cirurgia. A pessoa não precisa fazer cirurgia, já que quase sempre é possível aliviar essa dor e essa inflamação com tratamentos convencionais e com exercícios. Foi clara? E agora eu vou te explicar a segunda maneira de você conseguir. Você pode conseguir se livrar da sua hérnia de disco, que é com exercício. Sim, isso mesmo. O exercício é o seu maior aliado sempre. E eu vou te provar. De 60% a 90% dos casos da hérnia de disco podem ser tratados somente com tratamento conservador. Esses métodos trazem resultados positivos, mesmo em pessoas com a hérnia de disco extrusa, que é o nível, aqui ó, extrusa e sequestrado, que é são os níveis mais avançados da hérnia de disco, ó, mesmo nesses casos de hérnia de disco mais avançado. Mas, Kate, que história é essa de desaparecer a hérnia de disco? É isso mesmo. Estudos indicam que existe grande possibilidade de reabsorção da hérnia de disco de forma parcial ou até mesmo dela ser removida completamente. Portanto, se seu diagnóstico hoje é que você tem uma hérnia de disco, ela pode desaparecer de forma natural. O seu corpo reabsorve aquela hérnia de disco. Olha que maravilha. Um sonho, né? Para quem tem uma hérnia de disco que vive ali morrendo de dor. Diga aí, um belo dia sei lá fazer o exame e não ter lá mais hérnia de disco. Eu sei que você almeja isso. Estudos, não sou eu que estou falando não, viu? Estudos comprovam que cerca de 35% até 100% dos casos podem passar por reabsorção da hérnia de disco no período de 3 a 40 meses. Uma análise feita com 11 artigos envolvendo 587 pacientes com hérnia lombar dá uma perspectiva muito positiva para esses casos. Em todos os artigos analisados, os pacientes passaram por tratamento conservador. Qual é o tratamento conservador? Exercício, fisioterapia, medicamentos na hora certa. Dos 587 indivíduos, 380 tiveram reabsorção de hérnia de disco espontânea. A probabilidade da reabsorção da hérnia de disco é de 64%. Nos estudos, os pacientes foram tratados através de tratamento conservador, com medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia, terapia manual, e as taxas de reabsorção desses estudos foram 96% das pessoas que tinham hérnia de disco sequestrada, que são as hérnias quando o anel fibroso é rompido e o núcleo, que é a parte mais mole, sai, extravasa, vai para fora e se parte, ó, deixando pedacinhos. Esse é o caso mais avançado, 96%. 70% para disco com a extrusão, que é quando rompe o anel e sai essa parte fibrosa. O núcleo sai da parte central do disco. 41% para protusão, que é uma deformidade do disco, mas o anel, ó, ainda não se rompeu. E 13% para o abaulamento. Já existe uma pequena deformidade, é sutil, mas não é tão grande. Quanto mais afetado foi o disco, maior a taxa de regressão do disco. O tratamento conservador pode regredir a sua hérnia de disco. Maravilha, né? Todas as terapias podem ser feitas, mas o exercício é a melhor, sempre. De todas as terapias, o exercício sempre será a sua melhor solução. Por isso que eu fico aqui. Se movimento, cura, faça exercício, faça exercício, faça exercício. Você precisa tratar a sua hérnia e fortalecer a sua coluna para que não surjam outras hérnias. Mudar os hábitos posturais, se manter um peso ideal, ter uma alimentação saudável, se exercitar. Se você trabalha muito tempo sentado, se movimente. Você sentado deixa a sua musculatura ali encurtada por horas. A maioria dessas regressões espontâneas aconteceu dentro de 1 ano de tratamento. Ou seja, é uma excelente notícia para você que tem uma hérnia de disco, sente dor e pensa que vai viver assim para sempre. Diga aí que maravilha. Essa reabsorção, ela começa mesmo quando está ali num processo inflamatório. Para reparação, quando você está num processo de dor,
É justamente nesse processo inflamatório que começa a ter a reparação do disco. Surgem novos vasos sanguíneos no local da lesão e eles são importantes porque eles acabam nutrindo, eles acabam gerando a nutrição e oxigênio para reparar essas células. Essas células precisam de energias para elas serem reparadas. A proliferação de novos vasos sanguíneos na margem desses tecidos herniados seria o principal fator de regredir, né? De regredir de forma espontânea a hérnia de disco. Portanto, o processo de dor, de inflamação, faz parte da reabsorção dos seus discos. Não desista de você, certo? Às vezes você tá assim, numa crise tão forte ali de dor, que você pensa, eu não aguento mais, vou procurar um médico para fazer a cirurgia. E aí, na verdade, é justamente esse período que talvez que você esteja, de muito processo inflamatório que faz parte para você ir aos pouquinhos conseguir ter essa reabsorção do seu disco, conseguir ter essa reabsorção da sua hérnia de disco, fazer com que o seu organismo suma com a sua hérnia de disco. Então, não desista de você. Não desista de você. E outra coisa, se você já tem a hérnia de disco, se você já sente dor, já tem tudo isso aqui, você tem que se cuidar para não vir até outras, né? Tem várias pessoas que têm mais de uma hérnia de disco. E você pode desencadear outras hérnias de disco. Então, assim, você vai lá, faz a cirurgia, tira lá aquela sua hérnia de disco, tem que tomar anestesia geral, passa por um processo cirúrgico para retirar uma hérnia de disco, sendo que muitas vezes você poderia reverter esse caso. Eu tô falando isso porque, assim, nem sempre o médico pega ali você e fala, ó, seu caso realmente não tem mais jeito, você precisa ir para hérnia de disco. Mas se seu médico sugere isso para você, nesse momento que seu médico sugere isso para você, ele já tem que ter feito você, já tem que ter levado a você a ter tentado de tudo. Não, eu realmente, sua hérnia de disco tá num processo muito avançado e eu realmente não tô vendo evolução. E aí você vai para um processo cirúrgico. Mas assim, se seu médico chega aí de cara sugerir uma cirurgia para você, fique atenta. Fique atenta, vá para outro médico, ouça outra opinião. Espere, aguenta a dor, faça acupuntura, faça terapia manual, faça outras terapias, certo? Faça outras terapias e tente reverter sem precisar da cirurgia, tá? Outra coisa também, se você trabalha muito sentado, tente sempre estar se movimentando, levante. Pensa ali que você passa horas e seu músculo vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. O que a gente não quer encurtar, a gente quer aumentar os espaços das vértebras. A gente quer, ó, afastar esses discos. A gente não quer encurtar para apertar mais os discos. Não é isso aqui que a gente quer, apertar os discos. A gente quer afastar, certo? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que é algo assim que muitas pessoas não sabem. Eu também já fui essa pessoa de achar que tem hérnia de disco, já era, né? Mas os estudos estão aí, eles comprovam que sim, você pode reverter a sua hérnia de disco com exercício, com tratamentos tradicionais e se cuidando. Então aí. E não é para desanimar, porque eu mostrei para vocês que o índice, a probabilidade maior de ser reabsorvida é justamente os níveis mais altos da hérnia de disco, né? Aqui, ó, quando começa uma degeneração, aqui, ó, já é o segundo estágio de uma hérnia de disco, uma proeminência discal. Aqui, ó, o núcleo já saiu, ó, ele já saiu dessa região do disco. E aqui ele se rompeu, ele se rompe e ainda se partilha em pedaços. Quer dizer, essa fase é a fase mais crítica do hérnia de disco. E os estudos comprovam que essa fase mais crítica, a probabilidade é muito maior de ser reabsorvida. Então, pense assim, a Kate tá falando nesses percentuais aí de reabsorver, mas a minha é muito séria. A minha não é uma besteirinha. A minha é uma hérnia lá já sequestrada. A minha já é uma hérnia lá extrusa. Como assim vai reabsorver? Os estudos comprovam que a probabilidade maior de reabsorção está aqui, ó. Exatamente na hérnia de disco, um grau mais avançado.
Foi isso que eu mostrei aqui para vocês hoje. E não sou eu que estou falando, são os estudos que mostram. São bases científicas, são estudos científicos que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, assim, tem possibilidade, sim, de reverter o seu caso. Não desista de reverter o seu caso. Eu provei para você isso, certo? Agora, é preciso se dedicar. Nada vem de graça, né? É preciso se dedicar, é preciso fazer exercícios diariamente, é preciso se alimentar bem, é preciso, como é que se pode? É preciso, assim, você focar, você direcionar. Não, meu objetivo é esse, e não desistir logo. Ah, mas já tentei de tudo, que já tentei pilates, tananã, e não melhora. Mas você tentou por quanto tempo? Ah, por uns 6 meses, tem 6 meses que eu faço pilates, minha dor só piora. Entendeu? Imagine se você ficasse esses 6 meses sem se exercitar, o quanto que não estaria essa dor. E talvez você esteja naquele estágio que eu falei da parte inflamatória, que faz parte do processo. Então, é isso, certo? Tentem, mas não tentem por pouco tempo. O corpo precisa de um tempo. Não foi em 6 meses, não foi em 3 semanas, não foi em 2 meses que do nada, não foi do nada que surgiu uma hernia de disco no seu corpo. Foi um processo. Foi um processo de desidratação, foi um processo gradativo. Então, dê tempo para o seu corpo regredir e reabsorver também essa hernia de disco. Quanto tempo você é sedentário? Há quanto tempo você tem maus hábitos? Dê um tempo para o seu corpo reabsorver essa hernia de disco, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, mandem suas dúvidas. Eu faço questão de responder. Faço o máximo possível para responder a todos e compartilhem com pessoas. As pessoas precisam saber dessas informações, irem menos atrás de cirurgias, irem menos atrás de soluções rápidas e que as pessoas precisam se dedicar ao processo, certo? E aí, vejo você no próximo programa. Tchau, tchau!